Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje está um sol belíssimo, dia 2 de novembro de 2020. E com o nosso carinho, com o nosso respeito, a data de hoje, que é uma data que se lembra os nossos entes queridos que já não estão fisicamente conosco, e nós mandamos o nosso preito de gratidão a cada um que compartilhou conosco momentos importantes da nossa vida e que agora retornaram à verdadeira vida, que é o mundo espiritual, é a pátria espiritual. Mas o nosso convidado da semana já está aqui conosco. Olha, seja bem-vindo. Leondina mandando um abraço muito carinhoso, como sempre, a Niva. Mas vamos ao nosso convidado. Então, Leila, ontem eu te provoquei no Evangelho Lar se ele seria brasileiro, se não seria, e sendo brasileiro, de que estado, né? Ou não sendo brasileiro, de que país ele seria. É verdade. E aí você esclareceu que era um momento surpresa, mesmo porque, Leila, ele é internacional, já podemos dizer, né? Foi internacional, mas ele não se achava ainda naquele momento com o seu voucher confirmado para a viagem em face dessas condições excepcionais que estamos vivendo, que afeta a vida de todos. Mas aí a Leila vai nos apresentar, Leila. Nós vamos ver que nada é por acaso, há uma programação divina por trás disso tudo. Antes de reencarnarmos, há todo um projeto. Os benfeitores amigos nos auxiliam e às vezes a gente nasce em um lugar, mas a árvore que nós precisamos plantar, ela deve ser plantada em outro lugar. Tem um outro solo, né? Quem sabe mais fértil, né, Leila? E aonde nós plantarmos, ali é que nós devemos procurar cultivar com muito carinho, porque nós não sabemos os propósitos que foram antecipadamente programados para nós. Mas sem mais delongas, nós vamos falar de Antônio Gonçalves da Silva. Pergunta, Leila, aos nossos internautas, quem já ouviu falar em Antônio Gonçalves da Silva? É um nome muito comum, gente. Antônio, tem Antônio no meu nome, né? Roberto Antônio de Oliveira. Gonçalves tem muito por aí, Silva então, mas e Antônio Gonçalves da Silva, que não seja brasileiro, logo é um nome bem português, né? Alguém conhece? Talvez, né? Mas e Batuíra? Pergunta, Batuíra, vocês certamente já conhecem, já ouviu falar, já tem instituições ou frequentaram ou passaram por uma que estava assim, a Casa de Caridade, Batuíra, o Centro, e vai por aí. Denominações espíritas, né? É verdade. Então, nosso Antônio Gonçalves da Silva, aqui entre nós, também recebeu o cognome, ou melhor, um apelido. Um apelido. É um apelido, vamos falar popularmente, um apelido, né? De Batuíra. Pois bem, Leila, e aí? Ele nasceu aonde, quando? Ele nasceu em Portugal, português no caso. Nas terras da Leimar. Nasceu no dia 19 de março de 1839. Nós vimos que todos esses espíritos que vieram assim, vem aquela leva de uma vez Século só, né? XIX. 1839 foi o ano que ele nasce, 19 de março, na freguesia de Águas Santas, distrito da Maia, em Portugal. Mas nós sabíamos muito pouco. Já existia isso aí há muito tempo, viu, Leila? O quê? Não como cidade, mas essa região onde nasceu o Batuíra data do século VI. Então foi feita muitas reformas, construída, e tem monumentos fantásticos, uma cidade pequena, mas vamos lá. Então, nós não temos muitas informações com relação à mocidade dele, são informações escassas. O que nós sabemos é que ele foi filho de humildes camponeses lá em Portugal, onde ele nasceu,
chegou a completar a instrução primária, que já era muita vantagem, porque família humilde no século XIX, mas Certamente no interior, né? no interior, mas ele aportou no Rio de Janeiro, ele vem de Portugal para o Rio, e ele chega no Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 1850. Peraí, Ele, Leila, peraí. ah, Ele nasceu quando? em 39. 39, 1850? Ué, Leila, e podia, era menino, né? Então, mas a gente não sabe muito com relação a essa fase aí de transição, porque ele não tinha nem 11 anos ainda, ele chegou aqui com 11 anos incompletos, mas nós não sabemos se ele veio com os pais, que notícia se tem deles, porque o que nós sabemos é somente isso, que os pais eram camponeses, pessoas humildes, mas ele chega ao Rio de Janeiro em 1850, ainda em pleno império aqui no Brasil, em Portugal também. Mas e aí, Roberto? Então, isso é interessante, gente, porque sabemos como que as sementes elas têm que ser lançadas no lugar certo. E quando há algum acaso, né, os facilitadores do processo reencarnatório falam assim, olha, vai ser em outro país, em outra terra, que essa semente vai vicejar. Mas inicialmente ela é plantada, às vezes, no solo estéril, né? E convenhamos que a velha Europa, o chamado antigo continente, estava muito desgastado. Então precisava de uma terra fértil que fosse preparada. Então ele, Batuíra, ele renasce em Portugal, migra para o Brasil ainda numa tenra idade, né? Menos de 11 anos. Mas então, durante os 3 anos, entre 11, né? 11, 14. entre 11 e 14 anos, ele trabalhou no comércio. Aonde? No Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né? E aí, então, do Rio, ele vem para Campinas, certamente motivado até pela cultura cafezeira, né? Os cafezais, eles tomavam conta do interior de São Paulo. E Campinas e seu entorno eram café para todo lado. Então, muita lavoura de café, muitas fazendas. E aí ele vem, então, para trabalhar na lavoura. Aí nós não fica muito. Não é a minha praia, eu acho que eu tenho que fazer outra coisa. Então, uma passagem muito curta. Aí ele volta não, ele vai então para São Paulo. Lembrando que ele veio do Rio, Campinas e agora São Paulo, onde aí sim ele se estabelece em definitivo. Ele devia ter mais ou menos uns 17 anos, por volta de 1856, e nesse momento São Paulo era muito pequena ainda, como todo o Brasil. A nossa população aqui brasileira era, comparativamente com hoje, muito pequena. E a cidade vivia momentos agitados, estava em pleno rebuliço, crescendo. E até 1865, teria São Paulo 8 presidentes e 5 vice-presidentes, porque naquela época nós vimos com o nosso convidado anterior, Olímpio Teles de Menezes. se falava presidente, cada província, cidade, província, né? Era província, tinha o seu presidente, então vice-presidente. era estava assim numa evolução muito grande. E em 1856, quando Batuíra vai para São Paulo, qual era a população de São Paulo? Olha, gente, dava umas 2 olambras, né? 2 isso não fala, não, então já era grande, né? Sim, 30 mil habitantes. 30 mil exato. habitantes. Está muito longe dos 9 milhões de hoje, né? A capital, hein? E Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra, ele era muito... tinha muita empatia, então ele procurava integrar-se à vida da cidade, ele sabia fazer amizades, ele sabia se comunicar, era um português que sabia abrir portas. Ele consumia muito açúcar, Leila?
Por quê? Ah, porque ele era muito agitado, né? Não, isso eu acho que é coisa de americano, né? Que É. acha que Então quem fica aí, consome muito açúcar fica muito fica para o agitado. Arnaldo responder essa depois aí, tá, Arnaldo? É interessante, né, a cultura. Aqui, se a criança está nervosa ou uma pessoa qualquer leva um susto, a gente corre e dá água com açúcar para acalmar. O americano tem pavor de açúcar, que acha que açúcar deixa a criança agitada. Eu acho que tem o efeito placebo, né? Mas a tipografia, aquela arte tipográfica, ela vinha sendo incentivada, não é verdade, Roberto? Sim. E naquele auge, porque nós temos que reportar-nos à época e contextualizar. Não existia mídia que não fosse impressa. Então, o que o povo quisesse saber o que está acontecendo, tinha que estar estampado no papel, no jornal, no periódico, no folheto, enfim. Então, a arte tipográfica, ela era incentivada, porque já se tinha a consciência de que através que a propagação da cultura, dos hábitos e notícias do cotidiano, por que não também, né? E elas são incentivadas, se incentivadas, aliás, elas crescem. Então incentivava-se a arte, porque era realmente um ofício muito específico, né? Tipográfica, ela vinha incentivada, eu imagino que até era subsidiada, né? Mas o seu desenvolvimento foi de tal ordem que só em 10 anos, gente, quase 100 periódicos surgindo em São Paulo. Falando de uma cidade, só para recordar, e não do estado de São Paulo. Numa cidade, em 10 anos surgem quase 100 periódicos. Falando claramente, 100 jornais. Isso entre 1850 e 1860. e 1860. E nesse ambiente é que se desenvolve o Antônio Gonçalves, até tomar o apelido de Batuíra, pela rápida e eficiente entrega de jornais. Agora, por que, Roberto, eles dão a ele esse nome de Batuíra porque ele entregava jornais? Então, gente, a cidade de São Paulo, ela não era exceção em relação às demais ocupações do espaço na terra. Então era em torno de rios ou nas regiões que fossem planas, porque a natureza trabalha. Então existia à época, e ainda hoje talvez não, porque foi tudo trabalhado, né? Regularizado, aqueles cursos, não mais curvas, assim, rios retilíneos, como por exemplo o Rio Pinheiros, né? São Paulo, mas o rio Tamanduateí, e tinha ainda outros 2 rios que eles cortavam São Paulo naquela época. E esses 2 rios formavam, junto com o rio Tamanduateí, formavam um delta, quer dizer, um ponto de convergência com o rio maior, que é o Tamanduateí, ali se encontrava também os 2 rios menores, o Anhanguera, rio Anhanguera, né? E o rio Lavapés. E era na região dos Lavapés, Leila, onde situou-se o Batuíra. Mas a Batuíra veio de onde? Uma ave que habitava aquele delta, né? Geralmente áreas alagadas ou alagáveis, e em busca de alimentos. E era uma ave específica, muito rápida. Era uma ave de perna alta, chamada pernalta, né? Uma ave pernalta. O nome dela era Narceja. Mas aí, popularmente, o popular é que acontece, gente, porque Narceja é um nome científico. Então, não popular, entre outros, né, porque tinha vários, um deles era Batuíra. E aí o menino Batuíra era muito rápido. Então, daí, ele fala assim, olha, esse Antônio Gonçalves da Silva é ligeiro demais, parece até um Batuíra. E aí passaram então a chamar, e ele incorporou o nome, o Batuíra, né? Que é Não ficou... o pseudônimo, né? Não ficou chateado, né, Não, com aquele absolutamente. apelido, né? Ele falou, nossa, então eu estou bem situado, eu estou Porque equiparado com a uma... certeza ele tinha que correr para um lado, para o outro, para poder entregar Rápido. os jornais todos cedo ainda, porque as pessoas iam querer ler os jornais ainda cedo. Mas o país, em geral,
todo o país, já não é só São Paulo, começou a se intelectualizar-se com a democratização da cultura e da informação através do desenvolvimento e da proliferação da tipografia, porque, como Roberto disse, era um meio de comunicação. E o Batuíra, muito humilde, esforçado, como geralmente a gente vê os portugueses, muito trabalhadores, era muito trabalhador, mas era também aquele jovem Eu enturmado. também sou, Violeta, eu sou trabalhador. Com certeza eu que tenho sangue português. Aí vem o Antônio. Ele era o Batuíra. Tem Oliveira também, né? Exatamente, Oliveira. Ele era enturmado, Batuíra, com outros jovens, mas jovens assim, aquinhoados, que tinham condições de estudar, tinham condições de cursar a vida acadêmica. Ele sabia se relacionar, e ele não se sentia com isso assim menos digno, humilhado, não. Ele sabia entrar nos lugares e ser bem-quisto, como se diz, ser bem-vindo. Ele tinha um carisma, né? Exatamente. Muito prestativo, tinha um carisma. E ele sempre trouxe nele, trazia o espírito cristão, que foi o que sempre o acompanhou durante toda a vida. Mas ele, como jovem, ele respirava o ar daquela época. E o que acontecia, Roberto, com isso? Os ares que a gente diz não é o ar atmosférico, é o que acontecia, né? O que acontecia. É os ares das sociedades, né? Dos movimentos sociais, né? Das classes. E nós estávamos ainda no Brasil escravo, né? Então, mas aí ele respirava esses ares dessa época e aí? Então, ele envolve-se aonde? Nas lutas pela abolição da escravatura. Como eu disse, nós respirávamos os ares da escravidão ainda. Era um Brasil escravocrata. Então ele, com outro olhar, e também junto com outros idealistas, ele frequentava, Leila, à época, o que hoje quem conhece São Paulo, ali na Praça João Mendes, é uma área central de São Paulo, onde a Academia de Direito, né? Então ali hoje tem o fórum, né? Então foi com naturalidade. Os estudantes de direito, com certeza. Também abolicionistas, né? Com aquela interesse, né? Com aquelas ideias de igualdade entre todos. E abolicionistas. E abolicionistas, né? Então foi também com muita naturalidade que ele se engajou nesse movimento. Mas engajar como? De maneira efetiva, ativa. À época, sujeitos a prisões, inclusive. Porque os abolicionistas eram, entre aspas, né, inimigos da sociedade. É verdade, mas ele teve o seu momento também, de grande trabalhador, muito dedicado, lutando pelas causas sociais, mas o lado do coração também foi tocado. Ele não ficou só durante a sua trajetória, porque ao lado de um grande homem tem que ter também uma mulher para auxiliá-lo. E ele contrai as primeiras núpcias com Brandíria Maria de Jesus. Os nomes dos séculos passados eram um pouco diferentes. A gente vai falar bem devagar para vocês ouvirem. É Brandíria Maria de Jesus. E desse casamento nasceu um filho, o Joaquim Gonçalves Batuíra. Tem a data do casamento dele, não, né? Desse casamento não tem. Ele dá, inclusive, o sobrenome ao filho, ele incorpora no sobrenome do filho o nome. O Batuíra. Sobrenome que ele já tinha adotado também, né? Batuíra. Batuíra, que era o nome com que as pessoas o chamavam, né? Isso. Mas ele acaba enviuvando depois de um determinado tempo, a gente não sabe bem, mas aí ele casa novamente. Agora ele casa, já é um nome mais fácil de falar. É Maria das Dores, Coutinho e Silva. Só que a Maria das Dores, Coutinho e Silva, ela também desencarna. Isso já mais adiante, em 1916. Já no século século XX. Em 3 de novembro de 1916, ela desencarna. Mas, voltando novamente,
Então, esse único filho do casal, também chamado Joaquim, desencarnou em criança. Ele teve o primeiro filho, que ele deu o nome Joaquim, aí casou novamente, teve outro filho, ele deu o nome de Joaquim, que desencarnou em criança. Com 12 anos. Né? E ele, nesse meio tempo, as províncias, né, que se falavam províncias, elas já tinham suas companhias de teatro, já tinham teatros. Oi, Gleice, bom dia, seja bem-vinda. Que bom você estar aqui conosco. Aliás, antes de falar dessas companhias de teatro, vamos aproveitar para dar um alô para os nossos amigos que, porventura, foram chegando depois. Ai, a Niva tá nos oferecendo aí um cafezinho, né? Não, ela disse que veio aqui tomar um cafezinho, vai ser um prazer. Que bacana. Niva. O Arnaldo dizendo, bom dia, my friends, tenha um ótimo dia. Deus abençoe a todos vocês, 1000 beijos. A Laudinauria também desejando bom dia, compartilhando com o Júnior, com o Everton, com a Sandra, com a Menaíde, com a Lívia. O Arnaldo compartilhando com a Eudócia, com a Desirê, com o Daniel, com a Derian, com a Sueli. Bom dia também, Mara Fernandes, bom dia, Sueli. A Sueli diz, aqui em Campinas tem Centro Espírita Batuíra. Tem. Era presidente o Décio, eu não sei se ainda continua, né? Já tem algum tempo que nós nos vimos a última vez. Mas é bom, então, quase toda a cidade média de grande porte também, tem lá a denominação Batuíra, né? Em homenagem. Mas um bom dia também para a Liete. Bom dia, Liete. Que bom você estar aqui conosco, com alegria. Mas quer dizer que o Batuíra comia muito açúcar, né, Leila? Ele era muito agitado, muito né? agitado. É um mito norte-americano. Para quem foi chegando depois, nós estamos falando do Antônio Gonçalves da Silva, português, mas que nasceu, ou melhor, que veio para o Brasil ainda criança e ganhou esse nome Batuíra, porque ele era muito rápido, muito ágil na hora de entregar os jornais. O Arnaldo falou mais alguma coisa aqui que eu não vi. Depois a gente vê o que o Arnaldo falou aqui. Deixa eu ver. O Arnaldo está dizendo que aqui o sol está brilhando, maravilhoso, mas friozinho, 39 Fahrenheit, aí 3,8 Celsius. Ai, Arnaldo, você deu um nó na minha cabeça. É muito frio. 3,8. Nós estamos agora com 17 aqui, viu? Já está um friozinho, fechei tudo. Está bem fresquinho aqui, Arnaldo. Claro, não tanto quanto aí. Mas então, Leila... mas nós estávamos falando que Bahia, Rio de Janeiro, outras cidades já tinham teatro. Seus atores, as companhias trabalhando. Mas em São Paulo só possuía a Casa da Ópera. E ela assim mesmo, apesar de possuir somente a Casa da Ópera, ela funcionava raramente. E ela ficou fechada, inclusive, por alguns anos, no começo do século. Mas o que aconteceu? Com a criação dos cursos jurídicos, inclusive, né, Batuíra se entrosando com esses estudantes do curso de Direito, fez com que muitos estudantes, desde os primeiros anos, eles escrevessem, dramatizassem suas peças, aqueles dramalhões estrangeiros, adaptavam, que era moda na época. Então, os estudantes, com todo o vigor da juventude, queriam representar, queriam... E em São Paulo não tinha teatro. E aí, Roberto? Então, aí quem iria fundar um teatro? Gente, era muita ousadia, né? Eu diria assim, olha, um jovem muito ousado, porque não tinha recursos. E ele tinha que, naturalmente, cabalar simpatias, né? Buscar simpatizantes por aquilo ali, e depois correr o chapéu para recolher. Mas então, ele, Batuíra, cria o Teatro do Batuíra, levando o nome dele, portanto, ou da Cruz Preta, que era o nome da rua onde se situava, como era conhecido, pelo espaço físico dedicado às artes cênicas.
É. Então ele adapta, é um espaço que já estava lá, digamos assim, meio largado, né? Então ele faz as adaptações necessárias, rebatiza, ou sei lá qual era o que funcionava, mas passa a ser então Teatro Batuíra. Promove ali, com essa iniciativa dele, a cultura para a população estudantil, principalmente que os jovens estavam ansiosos por ter um espaço. E estava também cultivando um espaço para o lazer. Mas aconteceu um fato desagradável, foi publicado num daqueles periódicos, e isso às vezes acontece. As notícias vêm sem serem devidamente analisadas previamente e fizeram uma publicação com relação àquele espaço que era utilizado ali como um local agora de teatro. Porque o local ele foi durante algum tempo, antes do Batuíra, ele foi utilizado esse mesmo espaço em espetáculos de brigas de galo de raça. Naquela época, era uma atividade legal e regulamentada, mas a reportagem capciosa ligava aquelas atividades teatrais de Batuíra àquele esporte. E aí ele foi obrigado, entre aspas, a fazer todo um texto, todo um artigo dizendo que nada daquilo era verdadeiro, que aquilo acontecia foi antes da fundação do teatro. Então a gente vê, quando a gente quer às vezes realizar o bem, sempre vem a sombra querendo ofuscar o bem. Mas isso não foi motivo para ele desanimar, ao contrário, né, Roberto? Perfeito. Então, não sabemos, aliás, dos mistérios que estão reservados a cada um de nós. Porque o Espírito, ao reencarnar, temos um planejamento, sim, mas é um esboço. Não é um script que vai ser levado a ferro e fogo. Então, há sempre uma série de variáveis que são envolvidas no processo. Nós começamos dizendo que ele, com quase 11 anos, saindo de Portugal, vem para o Brasil. Mas aí, então ele estava destinado a trabalhar não sob as luzes da ribalta, né? Na ópera, porque ele também no era teatro. ator, né? Ele também era ator, não era só abrir o teatro, não. A representação dele estava muito além, no teatro da vida, não apenas no teatro de ópera, né? Num espaço muito reduzido, porque ele deveria servir ao Cristo. E todo servidor do Cristo, ele não pode circunscrever-se, limitar-se a um espaço muito exíguo, porque a luz tem que ser colocada sobre a candeia, sobre o velador, né? Então, o que estava reservado, destinado a ele, antes da sua reencarnação, estaria no momento para fazer acontecer. Exatamente. Mas, querido Jamil, nós ultrapassamos até um bocado do nosso horário, mas amanhã nós vamos dar continuidade para saber, então, qual é esse cenário que o Cristo reservou para ele, já que não era o cenário do teatro, já que não era o cenário das artes cênicas, qual era o seu verdadeiro compromisso espiritual realizado antes mesmo da sua reencarnação. Mas hoje é segunda-feira, nós temos às 20 horas a nossa palestra. Ao final temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã daremos continuidade a essa história belíssima de trabalhador, um verdadeiro trabalhador cristão. E nós vamos, amanhã à noite também, temos o nosso estudo do Evangelho. Então, temos a nossa semana com as nossas atividades diárias, com muita alegria no nosso coração. A Sueli está dizendo que em Campinas está 20 graus. E o Arnaldo está dizendo que o horário mudou ontem, agora 2 horas do Brasil para os Estados Unidos. Então, agora lá são 8h30 da manhã. Então lá volta ao horário normal, aqui já é normal, o fuso horário normal que a natureza nos deu,
2 horas de diferença valendo. Né? Porque antes era 1 hora só, né, Arnaldo? Não, lá era 1 hora a mais. Ah, é verdade. Era 1 hora, Isso. agora ficaram 2. Mas, queridos amigos, aí nos Estados Unidos, eu não sei se é feriado, né? Porque aqui pra gente é feriado hoje, mas que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos, com muita gratidão ao nosso convidado que vibratoriamente se encontra aqui conosco, mas não podemos deixar de falar, porque às vezes outros amigos, depois que ainda não conhecem, vão nos assistir, então a gente sempre tem que convidar. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. Vamos espalhar essa semente de exemplos, de verdadeiros trabalhadores, de trabalhadores que vêm para realmente trabalhar em nome do Cristo. O Arnaldo falando alguma coisa sobre o açúcar. O Arnaldo disse que os americanos comem muito açúcar e depois tem que amarrar as crianças na cadeira. Como é que pode, Arnaldo? É o açúcar. Mara, energia, né? A Mara agradecendo, Leondino, desejando um lindo dia para todos. Então, queridos amigos, até às 20 horas e até amanhã, às 10 da manhã. Um abraço também para a Regina, para a Dona Adélia, para toda a família. Um abraço para a Gleice, para toda a família também. Que Jesus esteja no coração e no lar de cada um de vocês. Paz a todos. Então, queridos amigos e amigas, e a todos aqueles que foram nominados, e aos que serão ainda, né, porque a nossa gravação vai ser arquivada no nosso canal, para disponibilizar para todos aqueles que, por algum motivo, nesse momento, não podem estar presentes. Mas eu queria fazer só uma lembrança, Leila, em relação ao dia de hoje, porque às vezes a pessoa fala, mas é um feriado, né? Vamos para a praia, vamos para a serra. Esquece do motivo principal do feriado. É para a gente também prantear os amigos, os parentes que se foram, não é para ser pranteado. É para serem recordados e agradecer a Deus, né, por eles terem estado aqui um dia entre nós e na certeza que todos nós espíritas agasalhamos de que um dia voltaremos a nos reencontrar. E quando convidados, eles, o podendo, eles vêm ao nosso encontro. Ainda nós estamos nesse plano da vida. Então, muito obrigado mais uma vez, e logo mais o tema será algo parecido. Agora pergunto para vocês, o que acontece quando você desiste? A Leila vai explicar para você logo mais. Um abraço, beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.